Por favor, flores no meu cenário. Santos. Com licença, madame. Mandaram entregar isso aqui para a senhora Claro. para embelezá-la. Onde você vai colocar? Tira os verdes daí. Com licença, madame. Esse votou, Henrique. Essa é a nossa próxima pauta, tá, gente? Esse é o Dr. Rocha. Ele pegou a planta. Vou esticar agora, quero ver se ele vai pagar essa planta. O Shopping Garden para Alessandra Pinheiro aí, ó. Ele falou que é presente, uma vez que me deu como presente, não vai sair daqui. Merci, então. Ó, Shopping Garden, muito obrigada, viu? Receba do Dr. Roger aí, tá? Maravilhosa, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Maravilhosa. Vamos falar de um assunto sério, viu, gente? A gente sai das flores da beleza do Shopping Garden e nós vamos falar com a doutora Thaís Bonini, médica reumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A gente vai falar, explicar sobre o fenômeno de síndrome de Raynaud? Raynaud. Raynaud. É um nome O que mais... é essa síndrome de Raynaud? A doença de Raynaud, a síndrome de Raynaud, ela é caracterizada como uma alteração na coloração das extremidades. Pode ser de mãos, de pés, mamilos até e orelha. Principalmente quando se expõe em frio, em situação de frio. Às vezes não necessariamente o inverno, né? A gente até tem essa importância em explicar isso na época do inverno, mas às vezes em situações de ar-condicionado gelado, manipulação de carne congelada, latinhas, copos frios. Então, a mão, principalmente, né? Então, por falta de fluxo sanguíneo, acaba se desenvolvendo essa coloração pálida inicialmente, arroxeada em seguida, que a gente chama de cianose, e depois, de forma reativa, uma vermelhidão. Mas o que pode acontecer com o tempo? Isso é só nesse momento da mudança de temperatura? Não, em seguida, né, até a gente deve investigar a causa, porque a síndrome de Raynaud, ela pode ser primária ou secundária. Então, de forma primária, é benigna, a gente orienta até evitar a exposição ao frio, luva quando se expõe. A forma secundária, que ela já é envolta por outros sintomas, uma doença sistêmica subjacente, aí sim, então ela pode ocasionar úlceras na ponta dos dedos, dor, formigamento e principalmente ela levanta um alerta para uma doença sistêmica. Então, está a importância até do diagnóstico precoce, vendo uma manifestação de uma síndrome de Raynaud. Ontem eu fiz uma pauta aqui com o médico sobre dormência para pés diabéticos. Você viu, assim, eu estou falando, tantas doenças hoje que a gente não sabe, que de repente acha que tá com a dormência, está diferente, ou está com uma cor, está mais rosadinha, ou é só pelo frio, mas não. Às vezes né? O mecanismo fisiopatológico do fenômeno de Raynaud é justamente uma alteração funcional, às vezes até estrutural, dos vasos, dos capilares. Os capilares são os vasos sanguíneos mais fininhos das extremidades. Até no diabetes, fazendo um paralelo, também pode ter uma alteração, só que daí é um pouco mais estrutural, né? Aí fica sempre, doutora? Vai mudando ou só nesses períodos que tem um clima diferente? Então, se exposto ao frio, tanto a forma primária benigna, sem uma doença estrutural, quanto a forma secundária pode se desenvolver. Agora, a forma secundária é um pouco mais severa. Então, mesmo em situações de pouca exposição ao frio ou sem exposição ao frio, ela pode se manifestar também, porque a alteração é na estrutura do capilar. E o que leva a desencadear? Digamos, a gente está falando no tempo, né, na mudança, mas você disse que na forma secundária, que pode, de repente, mesmo sem estar numa mudança de clima, ela reagir. Então, doenças autoimunes, por exemplo, né, então eu falando da reumatologia, eu vou falar das doenças autoimunes, elas causam uma alteração na estrutura do capilar. Então, um capilar que deve ser delineado, de modo geral, até bem formado, nas doenças autoimunes, principalmente inflamatórias, isso pode se desenvolver com ruptura desses capilares, que de forma até anatomicamente alteradas, não permitem com que o fluxo sanguíneo seja adequado e bem perfundido nesses pontos. Então, a destruição, a vasodilatação, às vezes a gente tem menos capilares nessas extremidades. Então, é como se a gente tivesse uma área para irrigar. Então, a gente falando agora de plantas, né? Então, falando disso, você tem um campo para irrigar e você não tem água suficiente para nutrir. Então, aquela extremidade acaba morrendo. Então, esse é o mecanismo fisiopatológico de uma feridinha na ponta do dedo. Então, você não tem sangue suficiente para nutrir e aquela área acaba morrendo. Ai, meu Deus, triste. Vou mostrar algumas imagens
Isso. Esse é o exame da capilaroscopia periungueal, que funciona como um diagnóstico quando anatomicamente a gente consegue estabelecer qual é a estrutura que vem sendo deletada. Então aqui são os capilares, né? A gente até faz uma alusão com a ponta de grampos, né? Então parecem uns grampinhos. Aí até a gente tem capilares bem formados, estruturalmente um pouco dilatados, mas que vão evoluindo, né, ao longo dos anos e até, de modo geral, até muitos anos. A gente tem, às vezes, para desenvolver uma alteração estrutural nesse ponto de deleção. Esse aí até a gente está mostrando como que é o preparo para fazer o exame, né? Então, com um olhinho mesmo, um olhinho de cutícula, a gente hidrata e serve até para melhorar um pouco a visibilização deles no microscópio. Então, a gente até pede como preparo também para que o paciente não faça a cutícula em manicure por uns 3 meses, o que às vezes é um pouco difícil, né, para uma mulher ficar às vezes 3 meses sem. Mãos, ou pode fazer pelos pés? Pode fazer, mas a mão é mais fácil de ser vista, né, até por você encaixar no microscópio. Mas então você vai em seguida fazendo essa avaliação dedo por dedo com o microscópio de aumento e avaliando essa conformação, deleção dos capilares, microhemorragias, que são achados nessas doenças, principalmente no fenômeno de Raynaud secundário, né? O primário a gente não encontra alteração. Isso é genético? A gente pega de herança ou não? O fenômeno de Raynaud não é genético, mas como ele vem atrelado a doenças autoimunes que têm um fundo genético, sim, pode ser considerado como uma alteração genética. E você pode herdar? Então, não tem alguma outra doença que pode desencadear ou não tem? Tem doenças que podem desencadear. Então, até nas doenças autoimunes, as mais frequentes, esclerose sistêmica, que popularmente é chamada de esclerodermia, temos o lúpus, né, que é bem conhecido, doença mista do tecido conjuntivo, miopatias inflamatórias, né, então síndrome de sintetase, dermatomiosites, doenças que são um pouco até faladas, mas que quando o médico reumatologista que já tem uma expertise em reconhecer o fenômeno de Raynaud, levanta um diagnóstico diferencial grande, né, para isso. E quais os cuidados? E o que pode, com o tempo, se não tiver bem cuidado, desencadear, pode chegar à gravidade extrema? O que acontece, doutor? Então, principalmente até que afeta a qualidade de vida é a dor, né? Então, na forma secundária, quando tem alteração em capilar, a dor, principalmente nessas épocas de frio, extremos de frio e até para quem trabalha, às vezes, né? A gente às vezes não... O calor também, doutora? No calor nem tanto, é mais o frio pela vasoconstrição, porque o mecanismo fisiopatológico é esse. Mas, então, com isso a gente tenta aquecer as extremidades para evitar que o paciente tenha dor e evitar a longo prazo que vá abrindo feridinhas. Essas feridinhas também têm dificuldade em cicatrizar. Então, também fazendo um paralelo com o diabético que já tem uma vasculatura mais prejudicada, nesses pacientes também. Então, aberta uma feridinha, a cicatrização é mais lenta. Então, uso de luvas, então a gente orienta pacientes até Produtos mesmo... também da reação? Produtos químicos, essas coisas? Produtos químicos pode ser até um mecanismo de... Estou para evitar, né? Estou pensando assim, a pessoa que tem, né? E outro mecanismo que a gente às vezes não lembra, mas funcionários de empresas que manipulam estruturas vibratórias. Então, a própria vibração faz com que essas alterações de microcapilares podem se desenvolver. Nossa. Então... Doutora, já teve casos de pessoas que têm diabetes de desenvolver essa síndrome também? Sim. Inclusive, até no tratamento dessas doenças autoimunes, os pacientes podem desenvolver o diabetes, né? Sério? Pelas próprias medicações. Isso pode acontecer. E o que hoje tem prevenção? Assim, né? Tem algum tipo de prevenção, algum cuidado? Prevenção, acho que é um pouco difícil da gente fazer, de prevenir, porque a doença ela já se instala. Mas o que a gente pode fazer é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce, avaliando até a partir do momento que a gente tem uma divulgação do que é o fenômeno de Raynaud, o paciente passa para um médico, seja ele clínico ou até mesmo reumatologista, que é o que tem mais expertise para isso. Então, o diagnóstico precoce vai fazer com que a gente previna as alterações futuras e tratar uma doença de base que a gente tenha relacionada. Então, não tem como a gente separar muito o fenômeno de Raynaud secundário de uma doença autoimune sistêmica primária. Então, tratando a doença primária, a gente acaba controlando. E como que é os cuidados depois? Vamos lá, você está no nível 2, como que é esse tratamento? Então, o tratamento, tratar o lúpus, tratar uma esclerose sistêmica, uso de luva,
evitar a exposição a situações frias, até mesmo tem alguns mecanismos que a gente tem estabelecido de estresse, então controlar estresse, melhorar a qualidade de vida. Gente do céu, essas doenças hoje estão... Então hoje melhorar a qualidade de vida é fundamental para melhorar também as doenças autoimunes. A gente tem uma correlação entre atividade e sinais de estresse que a gente tem recorrentemente no dia a dia, né? Thaís, tem essa coisa, desenvolve mais em mulheres, em homens, não tem? As doenças autoimunes são mais frequentes em mulheres, de modo geral. Mas, gente, por que para nós vem tudo que também, vou te falar, hein? Exatamente. Mais uma para mulher. Somos mais preparadas, talvez, para isso, mas as doenças autoimunes são mais frequentes em mulheres e, consequentemente, o fenômeno de Raynaud também. Tá? Então, a gente pode dizer até que a gente tem em torno de até 10% das doenças autoimunes podem ter o fenômeno de Raynaud. No estágio mais avançado, o que pode acontecer? Perda de extremidades, né? Então ela começa com uma feridinha, mas ela pode levar a perda de extremidade não só da mão, mas dos pés. Eu até comentei da orelha, né? Então, gente, os pontos. São os pontos. Justamente a periferia, né, do nosso corpo, ela é menos aquecida e, consequentemente, esses capilares são mais fininhos. Então, é a união que a gente precisa, às vezes, para ter uma deleção. A gente chama de deleção quando tem uma perda de extremidade. E você consegue, você mesmo detectar, perceber que está alguma coisa diferente? Então, porque pode ser essa coisa também, a gente fala, né? Não, porque está muito frio, não, me queimou um pouco. O que leva a pensar que há alguma coisa diferente do habitual é manifestação associada à dor, manifestação associada a feridinhas, manifestação associada a formigamento, né, aquela sensação parestésica até que o diabético também pode ter, e cianose fixa, né? Então, quando a gente tem uma alteração de coloração fixa que não resolve só quando você se resguarda de uma situação de frio. E as doenças reumatológicas hoje, as que mais acontecem hoje? Já estou puxando um pouco do assunto só para entender. Prevalentemente a gente tem artrite reumatoide, uma doença prevalente. E nesse período aí de frio, hein? Que vai chegando, hein? Nesse período de frio, né? Então, a gente tem conhecimento, exato, é muito comum os pacientes falarem que no frio sentem mais dor, né? Então, a gente tem uma explicação até para isso, né? Não é só algo subjetivo do paciente, mas pela própria contração muscular do frio que a gente tem naturalmente, até para preservação de energia, faz com que as articulações fiquem mais enrijecidas. Então, isso faz parte até de uma manifestação do frio. Os pacientes reumatológicos e inflamatórios sofrem um pouquinho mais com o frio. A temperatura acaba manifestando mais contratura muscular, mais rigidez. No caso do Raynaud, né, essa queixa mais dolorosa, risco de feridinhas. O Raynaud, por exemplo, se você estiver super aquecida, né, essa coisa, se você sabe que está uma coisa diferente, isso já ajuda a melhorar, aliviar as dores também? Também ajuda, sim. Mas pouco, né? Entra com medicação também? Tem medicação, tem medicamento, tem comprimido oral, que são os grupos dos vasodilatadores. Então, existem até vasodilatadores que a gente usa para pressão arterial, que também acabam funcionando como uma forma de vasodilatação periférica. Tem um grupo deles, a gente vai usando por classes, né? Tem outros vasodilatadores um pouquinho mais potentes para aqueles que são mais refratários no tratamento de primeira linha, né? O tratamento padrão. Fica sempre nas partes mais expostas mesmo, né? Ponta de dedo, nariz, orelha, dedo, ponta de dedo, nariz também? Orelha. Nariz pode acontecer, orelha, mamilo. São extremidades menos vascularizadas, né? E de exposição. É uma coisa que a gente não conhecia, né? E o frio, ele até é uma época que levanta muito um monte de coisa que a gente não sabe, né? Exatamente. Para as doenças autoimunes, o frio é um tema quente, vamos dizer, né? Assim, verdade, não fazer que nem andorinha, né? Ficar viajando, né? Exato. Para não sofrer. Para não sofrer. Doutora, tem pergunta para você, tá? Vamos lá, o público está mandando pergunta. Boa tarde, Nani. Eu queria saber quais são as possíveis complicações associadas à síndrome de Raynaud. Júlio Assis de Osasco. Júlio, obrigada pela pergunta. Primeiramente, como eu falei, então o fenômeno de Raynaud acaba levando a essas feridinhas na ponta do dedo, dos dedos, dos pés. E se não controlado, essas feridinhas podem abrir de forma que difícil cicatrizar e até às vezes com, a gente fala até perda de extremidade, né? Pequenas amputações podem ser levadas se não tratadas. Mas de modo imediato é controlar
a temperatura para não causar dor. A dor é o principal sintoma dos pacientes. Doutora, só uma curiosidade, né? Amadorismo, mas a gente tem que perguntar. Você que está em casa pode mandar a sua pergunta. Amputando, né? A pessoa que amputa as extremidades. Eu tirei aquela parte que estava atingida, mas depois pode voltar a acontecer novamente, tendo tirado essa parte? Pode. O seu organismo continua, vai estar exposto. Pode mesmo amputado, né? Pode acontecer. Os capilares, Cuidado, quanto mais periféricos, eles são mais fininhos e mais propensos a essa vasorreatividade, né? Mas pode acontecer, sim. A depender da altura da amputação, mais frequentemente, né? Então, quanto mais extrema a amputação, ainda os capilares ainda são mais fininhos. E o que preocupa vocês na medicina? Está acontecendo? Tem muitos casos? Tem surgido novos casos? O que preocupa é que muitos pacientes não têm a consciência do que é aquilo. Exato. Então, eles chegam no consultório muitas vezes com foto em celular, né? Olha o que acontece comigo. E assim, às vezes há muito tempo vem acontecendo e só procura o reumatologista quando a doença sistêmica, né? Então, seja queixa de alteração cutânea, ou seja, queixa articular, ou até o cometimento de pulmão, venha a ser apresentado. Então, se esse diagnóstico tivesse sido feito há alguns meses, né? Ou alguns anos, a gente teria, às vezes, uma evolução mais favorável, um prognóstico melhor na qualidade de vida até do paciente. Doutora, já aconteceu casos de acontecer em crianças também? Crianças menos comumente, até porque a gente tem um tempo de evolução, né? E essas doenças mais comuns relacionadas ao fenômeno de Raynaud, muitas vezes não acometem crianças, como esclerose sistêmica, raríssimo em criança, né? Adolescente. Exato. Lúpus, sim. Porque eu já tive caso na família mesmo de lúpus. Lúpus, sim. Lúpus pode começar na juventude. Na juventude, às vezes, tende a ser até um pouquinho mais agressivo, um pouco mais rebelde de tratamento. Como está hoje o tratamento de lúpus, hein? Mudou, doutora? O tratamento de lúpus, ele tem por finalidade prevenir as complicações até da terapêutica, então prevenir danos. Então, o tratamento é baseado inicialmente em doses altas de corticoide, em imunossupressores, e com isso, principalmente quando começa o lúpus juvenil, a longo prazo, pode levar a complicações. Né? Diabetes precoce, catarata, ganho de peso, né? Risco metabólico de alterações, né? Então, pacientes que convivem com lúpus por anos, a gente sabe que começando na juventude, na meia-idade, a gente já tem algum grau de complicação se não tratar adequadamente. E hoje o avanço da medicina, graças a Deus, tem sido tão bom, né? Que eu já vi pessoas que têm lúpus conseguirem engravidar, porque antes não engravidava, né? Sim, é uma gestação que deve ser acompanhada por um profissional especializado, até um pré-natal de alto risco que se fala, mas sim, elas engravidam e sem maiores complicações, se bem acompanhado, né? E tem um momento para engravidar. Então, no lúpus, geralmente por acometer mulheres jovens, o cuidado com a gestação é muito importante, tanto no momento de se preparar para a gestação, quanto no pré-natal. Então, preparar para o melhor momento da atividade do lúpus. Então, aquela paciente que está fora de atividade, com imunossupressor estável, alguns imunossupressores não podem ser usados durante a gestação. Então, esse preparo é muito importante para a mulher gestante com lúpus. E o reumatismo nesse momento agora? Que a gente já vai entrar no inverno, São Paulo principalmente vai castigando no frio. O reumatismo é um termo genérico que a gente usa para as doenças reumáticas, artrites, né? Tudo, vai pegando tudo. Mas sim, como eu comentei até, a queixa maior no frio se deve a isso. Então, o paciente muitas vezes tem o benefício do verão de ter, às vezes, maior exposição ao calor, à atividade física. Então, no frio, a gente já fica um pouco mais restrito. No frio, a contratura muscular, às vezes, não permite até uma boa amplitude, uma sensação de liberdade articular. Então, aquela sensação de rigidez que o paciente apresenta, muito relacionado a essa contratura muscular do frio, né? E no frio, às vezes, o paciente fica mais restrito em casa, sem muita atividade, acompanhado também, às vezes, de pouca interação social, e a gente sabe que isso faz parte também, né, do tratamento e da evolução da doença. Aí tem cada dia mais coisa surgindo, né? E essa doença, então, essa síndrome do Raynaud também já existe? Isso, ela foi descrita em 1800. É isso que eu tô falando, mas não se fala, gente. Né? A gente precisa levar mais informação. Eu acho que a televisão, ao invés de ficar levando só porcariada também, um monte de coisa, né, que é um desfavor à comunidade, a gente tinha que levar informação. Acho que todos os programas de televisão tinham que ter um médico, uma vez por semana, pelo menos, para orientar de alguma coisa que está acontecendo. E é importante até diferenciar o
o fenômeno de Raynaud, porque as pessoas, de modo geral, até como uma forma de preservação de calor, quando se expõem ao frio, ficam com a extremidade um pouco mais arroxeada, mas nem sempre é o fenômeno de Raynaud se desenvolvendo. Então, fazer esse diagnóstico com o médico é importante também para não levantar uma falsa hipótese diagnóstica, né, mas na se tiver população com geral. dor, porque a gente quando tá com frio, vamos falar a verdade, a gente, você tá com frio num lugar bem frio, você sente aquilo ali, mas é aquele momento. Aqueceu, você não sente mais a dor. Então... Exato. E é uma dor, às vezes, transitória, é uma dor leve, aquele momento. Mas, então, por isso que, às vezes, investigar com o reumatologista, investigar com o exame, né? Então, a capilaroscopia é um exame interessante para isso, para você justamente definir aquilo que é doença daquilo que não é, aquilo que é natural de cada um. Certo. A gente é neurótico, a gente já vai achar que tem. Tem perguntas para você. Tem uma pergunta. Existem mudanças no estilo de vida que podem ajudar a aliviar os sintomas? Maria da Penha, sou de Salvador, Bahia. Beijo. Sim. Então, manter a extremidade aquecida, né? Boa hidratação, evitar até traumas nas pontinhas dos dedos, são mecanismos que a gente usa. E, às vezes, até tentar conciliar medicações que se usa para uma hipertensão, que podem, às vezes, melhorar o fenômeno de Raynaud também. Maravilhosa, adorei você aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Venho com muito prazer. Eu quero sua rede social. Sim, então minha rede social é Thaís Bonini e a clínica EVCIT, onde eu trabalho, onde a gente inclusive faz o exame da capilaroscopia. Ali, ó, vou mostrar tudo. Informação sempre, gente, ó. Prevenção, vá no médico, tem qualquer dúvida, vai no médico, você esclarece. Pelo menos você já resolve o que você tem. Você sabe se tem, se não tem, e leva uma vida mais tranquila e bem cuidada. Sim. Obrigada, meu maravilhosa. Eu que agradeço. Fica comigo, olha, gente, eu vou pro intervalo comercial, mas eu tenho que falar pra vocês, né? Infelizmente, uma semana difícil, né? Perdemos ontem o cantor Christian, da dupla Christian Ralph, né? Sucesso sertanejo, gente, das maiores vozes que todos nós amamos, que nos deixou. Eu soube, né, que foi um AVC que ele teve pela manhã, né? Ele já estava esperando para fazer um transplante no final do ano, né? Ia fazer, não conseguiu, uma esposa mesmo ia doar, ia fazer o transplante no final do ano, mas não conseguiu resistir, a gente perde mais um grande talento. Então, vai a nossa homenagem aqui da Rede Brasil de Televisão, de toda a minha equipe aqui, para todos os familiares, né? Então, deixo o nosso sentimento para os amigos, fãs e principalmente para a família. Que ao meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas vejo Triste, né? Então, meus sentimentos para todos vocês aí, os familiares, tá, gente? Pro Ralph, para todo, né? Pra toda a família e amigos e fãs. Vou pro intervalo comercial, volto num minutinho só, não saem daí.